Desde que meu filho nasceu, eu sabia que ele não era só meu. Ele era um presente do céu. Ainda na maternidade, quando peguei aquele bebê nos braços pela primeira vez, fiz uma oração silenciosa a Deus. Senhor, que ele nunca se afaste dos teus caminhos. Que ele cresça na tua presença. Que ele seja servo, humilde, e que nunca experimente o sofrimento deste mundo. Naquela época, eu e meu esposo éramos firmes na congregação cristã no Brasil. Culto de jovens, culto de ensinamento, reuniões de ministério, tudo a gente estava presente. E sempre que podíamos, lá estava ele também. Primeiro no colo, depois engatinhando pelos bancos da igreja. E por fim, já sentado ao nosso lado, ouvindo a palavra, cantando os hinos e aprendendo o temor de Deus. Me recordo com tanta ternura de quando ele cantava o hino 400, com aquele jeitinho de criança, a voz tremida, mas cheia de vontade. Quero estar ao pé da cruz. Muitos irmãos diziam: esse menino tem chamado, irmã. Vai ser usado. E aquilo alimentava meu coração como mãe. Ver um filho crescendo no caminho de Deus é o sonho de toda serva fiel. E por muitos anos, ele foi exatamente isso. Uma criança obediente, respeitosa, que amava da igreja. Ele não dava trabalho. Participava da mocidade. Tinha amizades saudáveis. Falava da Bíblia com brilho nos olhos. Mas os anos passaram. E com a adolescência, veio a mudança. Primeiro foram as roupas diferentes, o jeito de andar, o olhar mais distante. Depois, vieram os silêncios, aqueles longos momentos em que ele ficava no quarto, sem responder, sem conversar, sem cantar os hinos como antes. O que começou com distrações, virou resistência. Vamos ao culto, filho. Ah, mãe, hoje não. Tô cansado. No começo, eu achava normal. Adolescência. Eu dizia pra mim mesma: é só uma fase. Mas no fundo, algo já gritava dentro de mim. Ele tá se afastando. O coração de mãe sente. A gente percebe nas pequenas coisas. O jeito que ele se sentava, o olhar sem brilho, o sorriso forçado quando via os irmãos. E foi assim, devagar, quase imperceptivelmente, que meu filho foi se distanciando. Veio a escola nova, os amigos diferentes, as conversas estranhas no celular. Eu orava mais, jejuava mais, chorava escondida no banheiro. Mas por fora, mantinha a fé. Não queria que ninguém visse minha dor, muito menos ele. Uma noite, entrei no quarto dele para dobrar umas roupas. O celular dele vibrou e, sem querer, li a notificação. Era de um tal de Dinho. Mano, o rolê de sexta tá confirmado. Leva só o que falamos. TMJ. Meu coração congelou. A garganta secou. Eu não sabia o que era o que falamos, mas algo dentro de mim sabia. Meu filho estava andando por caminhos perigosos. Conversei com meu esposo. Ele quis ser firme, quis proibir, confrontar, mas eu disse: vamos orar primeiro, vamos pedir direção para Deus. É a alma do nosso filho. E começamos uma campanha em silêncio. Só eu e ele. Toda madrugada, às 3h, nos levantávamos e orávamos. Enquanto isso, o afastamento aumentava. Ele não tocava mais os hinos. Já não fazia oração na hora de dormir. E então, veio o golpe mais duro. Uma irmã da igreja me chamou num canto e perguntou: Irmã, é verdade que seu filho foi visto numa festa, com bebida? Meu chão se abriu. Eu respirei fundo. Agradeci pela preocupação, mas meu coração estava em pedaços. O filho que cresceu comigo no banco da frente da igreja estava nas mãos do mundo. Tentei conversar com ele naquela noite. Filho, onde foi que eu errei? Você não errou, mãe.
Eu só tô vivendo a vida. Mas essa vida que você tá levando, ela vai te destruir. Mãe, a senhora vive presa. Igreja, igreja, igreja. Não quero isso. Para mim, foram palavras duras. E quando ele saiu e bateu o portão, eu desabei, de joelhos, no chão da sala, gritei para Deus: Senhor, eu não vou suportar perder meu filho. Tu me deu, tu guarda. Os dias seguintes foram mais difíceis. Meu filho começou a chegar tarde. Às vezes, não voltava para casa. Outras vezes, chegava alterado. E eu, toda noite, ficava na janela, esperando ele aparecer. A cada farol de carro, meu coração saltava. A cada sirene distante, meu corpo tremia. Até que um dia, ele não voltou. A noite inteira, e nada. Liguei, mandei mensagem, procurei por amigos, sem resposta. E então, no dia seguinte, o telefone tocou. Alô? É, a mãe do Leandro. Sim. Seu filho foi detido ontem à noite. Precisa comparecer à delegacia. Ali, foi como se a vida me deixasse. Meu menino, meu bebê, agora estava preso. Mas eu digo isso com lágrimas nos olhos. Foi ali que começou o milagre. Foi ali que Deus começou a escrever a história que mudaria tudo. E eu sigo contando no próximo tópico, se quiser. Era uma manhã comum, dessas em que o sol parece não fazer diferença nenhuma, porque dentro da gente tudo está nublado. Eu não tinha dormido naquela noite. Como em tantas outras, fiquei na sala, com o rosto encostado na cortina, olhando o portão. O relógio marcava 3:30 da manhã, e nada. Meu coração de mãe sabia. Alguma coisa tinha acontecido. O celular, que eu deixava carregando ao meu lado, começou a tocar, a 0712. Quando vi um número desconhecido, meu peito travou. Aquela sensação que só mãe entende. Quando o mundo parece desabar, com apenas um toque de notificação. Alô? É a senhora Maria? Sim. Quem fala? É da Delegacia Central. Seu filho, Leandro, foi detido ontem à noite. Eu congelei. O mundo ficou mudo. O tempo parou. Lembro que o telefone escorregou da minha mão e caiu no chão. Só consegui gritar o nome dele. Leandro! Meu esposo correu, me segurou, me abraçou. E ali, no chão frio da sala, eu me senti a mulher mais fraca do mundo. Como assim meu filho foi preso? O menino que um dia orou comigo ajoelhado no tapete. O mesmo que tocava hino no culto da mocidade. Agora estava atrás das grades. Nos arrumamos às pressas e fomos até a delegacia. O caminho até lá parecia eterno. Eu chorava em silêncio. Orava em pensamento. Senhor, se foi necessário para salvar a alma dele, eu aceito. Mas me dá força para olhar nos olhos do meu filho. Chegando lá, tivemos que esperar, assinar papéis, ouvir relatos. As palavras do policial doeram mais que socos. Foi pego com uma turma. Estavam com entorpecentes. Ele não tentou fugir, mas estava no meio. Vai responder também. Quando finalmente o vi, meu coração explodiu, em dor e amor ao mesmo tempo. Ele estava algemado, os olhos baixos, o rosto abatido. Meu menino, o mesmo que eu embalei nas madrugadas, o mesmo que me chamava de Mainha e dormia no meu colo quando tinha febre. Estava ali, vestido com a vergonha do pecado e o peso da culpa. Filho, mãe, me perdoa. Ele não aguentou. Começou a chorar. Chorava como uma criança, e eu o abracei, mesmo com o guarda dizendo: "Não pode." Eu o abracei, porque mãe que serve a Deus não larga seu filho no vale. Mãe que ora, abraça mesmo na lama,
porque sabe que o sangue de Cristo limpa o mais sujo. Naquele instante, orei em silêncio. Senhor, se for aqui que o Senhor vai tratar com ele, então trata. Mas não permita que ele morra sem salvação. Os dias seguintes foram um deserto. Ver meu filho ser transferido para um centro de detenção foi como uma punhalada por dentro. Cada visita que eu fazia era uma mistura de dor e esperança. Chegar lá, colocar o véu na cabeça, esperar na fila, ser revistada, ouvir cochichos. Olha ali, mãe de preso. Dizem que era de igreja, mas eu não me importava, porque eu sabia que aquela guerra era espiritual. E não se vence guerra espiritual com aparência, mas com o joelho no chão e fé no invisível. Comecei a escrever cartas para ele, com trechos de hinos, versículos, testemunhos. Mandava com carinho, com oração, com lágrimas. Toda carta minha levava um pedaço do céu para dentro daquela cela. E a cada visita, eu via o Espírito Santo fazendo algo. No começo, ele estava revoltado, calado, envergonhado. Mas aos poucos, Deus foi quebrando o vaso. Numa das visitas, ele disse: Mãe, eu li o Salmo 51 que a senhora mandou. Chorei a noite toda. Eu lembrei dos cultos, dos irmãos, da paz, o que eu sentia. Eu não aguentei. Chorei também, porque sabia que ali começava a reconstrução. No terceiro mês, um guarda me chamou de canto. Seu filho tem sido diferente. Anda com a Bíblia, ajuda os outros, fala de Deus. Quase todo dia ele canta um hino baixinho na cela. Sabe aquele 304? Meu bom pastor, me conduz. Esse mesmo. Ele canta como se estivesse em outro mundo. Foi a primeira vez que sorri depois de muito tempo, porque eu sabia que o milagre já tinha começado. Um tempo depois, a justiça marcou uma audiência. Todos esperavam uma condenação dura. Mas no dia da audiência, algo inesperado aconteceu. O juiz olhou os relatórios, viu a conduta, leu as cartas da mãe e disse: há esperança para esse rapaz. A justiça não é só punição, é também recomeço. Vou autorizar a liberdade condicional. Eu tremi. Meu esposo começou a chorar. O advogado ficou sem reação. Quando saímos daquele fórum, ajoelhei na calçada e agradeci em voz alta. Glória a Deus! O Senhor ouviu minha oração. Naquela noite, ele voltou para casa. Entrou, foi direto para o quarto, ajoelhou e orou como nunca. Disse: Deus, eu sou um miserável, mas se ainda tiver chance para mim, eu volto. E voltou. Para o culto, para a Bíblia, para a oração, para a vida. E eu continuei sendo mãe, mas agora, com um filho restaurado. Quando a justiça decidiu que meu filho seria transferido para o centro semiaberto, eu soube que o tratamento de Deus ainda não tinha terminado. Aquilo não era o fim. Era o meio da história que o Senhor estava escrevendo, com lágrimas, esperança e correção, porque Deus corrige a quem ama. E eu vi o cuidado dele, mesmo na dor. Naquela semana, preparei minha roupa como se fosse para um culto especial. Separei meu vestido mais discreto. Passei ele com cuidado. Coloquei meu véu limpo na bolsa e uma Bíblia pequena, a mesma que dei para ele quando ele fez 13 anos. Estava surrada, com anotações, folhas soltas. Mas ainda era a palavra viva. Ainda era a espada que corta e sara. Quando cheguei no centro de detenção, me olhavam estranho. Eu sabia. Era diferente das outras mães. Enquanto muitas iam com roupas comuns, eu chegava de véu. Alguns funcionários até cochichavam.
Essa aí é evangélica. Acho que é daquelas que só canta hino triste. Mas eu não me abalava. Porque eu não fui lá para agradar homens. Fui para ver meu filho. Fui como uma serva que não abandonou a fé mesmo no vale. Me sentei na cadeira de metal, fria, diante da grade. A assistente social me avisou. Vai poder conversar por 15 minutos. Ele já sabe. E quando ele entrou, eu senti algo diferente. O menino abatido das primeiras visitas tinha mudado. Não era mais só sofrimento nos olhos. Havia vergonha, sim, mas também havia um brilho, uma esperança tímida. Ele estava mais magro, o rosto cansado, mas os olhos estavam buscando algo. Ele se sentou e disse: Mãe, eu pensei que a senhora ia desistir de mim. Filho, mãe que ora não desiste. E Deus também não. Tirei o véu da bolsa e coloquei na cabeça. Ele arregalou os olhos. Mãe, aqui? Sim, porque quando eu falo com você, eu tô falando com Deus também. E Ele tá aqui. Eu abri a Bíblia que trouxe. Mostrei para ele. Lembra dessa? É a minha. Sim, tá nas tuas mãos de novo, mas agora é para viver de verdade. Li com ele o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Enquanto eu lia, ele chorava, e eu chorava também. As lágrimas escorriam por baixo do véu, caíam no chão, sujo daquele lugar, mas pareciam incenso subindo ao céu. Ele falou: Mãe, toda noite eu escuto um hino na minha cabeça. Aquele 304, o mesmo que eu cantava quando era criança. Meu bom pastor, me conduz. Isso! Eu acordo cantando ele sem querer. Aqui dentro, isso tem me sustentado. Eu vi que Deus já estava lá dentro. A palavra que ele ouviu na infância não tinha morrido. Estava só adormecida. A semente não se perde. Então, eu entreguei a Bíblia de volta para ele. Filho, esse é o teu presente hoje. Não tem laço, nem caixa bonita, mas tem vida. E se você quiser recomeçar, tá aqui tua bússola. Antes de sair, segurei as mãos dele e disse: Você nasceu para servir. Não importa o que o mundo disse. Deus ainda tem plano com você. E eu vou viver para ver o teu testemunho. Ele apenas disse: Eu quero voltar. Mas será que Deus ainda me quer? Eu olhei nos olhos dele e disse: Filho, se Deus não te quisesse, você não estaria vivo. O mundo tentou te matar, mas a graça te segurou. Na saída, os guardas ficaram em silêncio. Um deles até comentou: Dona Maria, parece que a senhora trouxe a igreja aqui para dentro. Eu sorri, porque era verdade. Onde está um servo fiel com véu no rosto e palavra no coração, ali o céu se manifesta. Naquela noite, quando voltei para casa, dobrei o joelho no mesmo canto de sempre e disse: Senhor, obrigado. Eu vi esperança nos olhos do meu filho e continuei orando, porque eu sabia. Deus estava só começando. O dia da audiência chegou como uma tempestade silenciosa. Por fora, tentei manter a calma, mas por dentro, meu coração gritava como quem corre por socorro. Era a quarta-feira pela manhã. Desde a madrugada, eu estava ajoelhada, buscando a presença de Deus. O relógio parecia não andar. Cada minuto era uma eternidade. Acordei mais cedo que o normal. Jejuei. Abri a Bíblia e caiu no Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Era como se Deus estivesse me prometendo algo. Uma resposta. Um alívio. Mas a mente de mãe. Ah, como ela é assombrada! Eu pensava no juiz, na promotoria, nos documentos, nas imagens, nas acusações. Tudo dizia: ele vai ser condenado.
mas algo maior soprava no meu espírito. Mas Deus tem a última palavra. Chegamos no fórum. Eu, meu esposo e o advogado. Todos em silêncio. Eu com o véu na bolsa, mas no coração, já em oração. Entrei na sala da audiência e parecia que o ar ficou mais pesado. Meu filho estava lá, algemado, com a cabeça baixa. Quando me viu, apenas balançou a cabeça, como quem diz: "Eu tô aqui, mas não sei até quando." A juíza chegou. A promotora também. Todos sentaram. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. A juíza começou a ler o processo. A promotora listou as evidências. Eu ouvia cada palavra como se fossem pedras. Mas mesmo assim, eu estava firme. Porque quem confia em Deus sabe que até no juízo, Ele é misericordioso. O juiz, sim, era um homem. Olhou para todos. Depois para o meu filho. Respirou fundo. E disse algo que eu nunca vou esquecer. Jovem, diante de tudo que está aqui, você deveria estar cumprindo pena fechada. Mas recebi um relatório do centro de detenção. Vi suas mudanças. Vi o impacto da fé que sua mãe tem te ensinado. Li as cartas. Vi o esforço. E, acima de tudo, vi verdade no seu arrependimento. Meu filho começou a chorar. Eu também. A justiça existe para corrigir, mas também para recomeçar. Vou conceder liberdade condicional, mas saiba, esse é o seu último voto de confiança. Naquele instante, eu me levantei, não aguentei, e glorifiquei em silêncio. Lágrimas rolavam, meu corpo tremia. O advogado ficou sem palavras. Meu esposo, que é calado, só conseguiu segurar minha mão com força. Sabíamos, foi Deus. A juíza ainda disse: "Se você voltar a errar, não terá outra chance. Mas, se seguir o caminho do bem, pode ser uma nova história." Ele apenas respondeu: "Eu vou mudar. Eu prometo." Deus me deu uma nova chance. Saímos do fórum em silêncio, mas por dentro, gritando de alegria. Parei na calçada, olhei para o céu e disse: "Obrigada, Jesus. O Senhor virou o cativeiro do meu filho." Ali, mesmo na calçada de um fórum, fiz um culto no meu coração. Porque milagre não acontece só no púlpito. Milagre acontece onde há fé, perseverança e clamor. Quando chegamos em casa, ele entrou em silêncio. Foi direto para o quarto. Pegou a Bíblia que eu tinha dado para ele. Abriu em Lucas 15, na história do filho pródigo, e leu em voz alta: "Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho." Depois, se ajoelhou e ali, no chão do quarto, orou como nunca antes: "Senhor, me recebe de volta. Eu fui tolo, ingrato, rebelde, mas agora eu só quero te servir." Eu me ajoelhei ao lado dele. Oramos juntos. E naquele quarto houve reconciliação, cura e renovo. Ele me olhou e disse: "Mãe, agora eu entendo o valor das tuas orações. Agora eu sei porque a senhora nunca desistiu." E eu respondi: "Porque quem ama de verdade, ora até o fim." E o céu sempre responde uma oração de mãe. Quando o portão da nossa casa se fechou atrás dele naquele dia, não era só o som de metal batendo. Era o barulho da esperança voltando, da promessa se cumprindo, da fé que venceu a guerra. Meu filho estava de volta. Mas não apenas o corpo. Era a alma que voltava. O coração. Aquele menino que um dia segurou a harpa no banco da frente, que orava com as mãozinhas levantadas no culto de mocidade. Ele estava ali, de novo, renascido. Ele olhou em volta, como quem via tudo pela primeira vez. O sofá, a estante com os inários, o quadro com o versículo,
Em Salmo 91, o tapete onde tantas vezes me ajoelhei. E com os olhos marejados, ele disse: Mãe, essa casa tem cheiro de oração. Foi a frase mais linda que eu já ouvi depois de Eu te amo, porque era a confirmação de que tudo valeu a pena. Cada madrugada em joelho, cada culto que fui sozinha, cada vez que sentei no banco da frente com o coração partido, fingindo força para não escandalizar ninguém. Nos primeiros dias, ele quase não falava muito. Estava em processo, a alma ainda dolorida, mas eu sabia. Era o Espírito Santo tratando. Cada silêncio era como se Deus estivesse fazendo cirurgia por dentro. No segundo sábado após a audiência, ele se arrumou, tomou banho, penteou o cabelo com gel, colocou uma camisa branca, calça social e sapato. Entrou no quarto e disse: Mãe, hoje eu vou para a igreja com você. Eu segurei o choro como pude. Dei um abraço nele e respondi: A casa do Pai sempre esteve de portas abertas para você, filho. Entramos no carro. No caminho, ele ia calado. Mas quando passamos pelo portão da congregação, ele suspirou fundo e falou: Como é bom voltar. Na porta da igreja, alguns irmãos o reconheceram. Outros apenas olharam com curiosidade. Mas os que conheciam nossa luta choraram. Porque eles sabiam o quanto oramos, sabiam da queda, da prisão, do milagre. O culto começou com o hino 304, o mesmo que ele dizia ao vir dentro da cela. Era Deus confirmando, era o céu cantando com ele. Durante a palavra, o ancião começou a falar de recomeço, de filhos pródigos, de segundas chances. Era como se Deus estivesse lendo nossa história em voz alta. Cada frase parecia uma carta, do céu direto para ele. E no final, quando foi feito o convite para quem quisesse se reconciliar com o Senhor, ele não hesitou, se levantou, andou até a frente, dobrou o joelho e chorou como criança. A igreja toda se emocionou. Até o ancião parou e ficou em silêncio por uns segundos, antes de dizer: Hoje, Deus recebe de volta um filho que ele nunca deixou de amar. Eu também fui à frente, me ajoelhei do lado dele, não para me reconciliar, mas para agradecer, porque aquele dia era o cumprimento de tudo o que clamei em oração. Depois do culto, irmãos vieram abraçar, parabenizar, chorar conosco. Uma irmã me disse: Irmã, sua fé pregou um evangelho que ninguém podia negar. Naquela noite, ele chegou em casa e disse: Mãe, posso voltar a ensaiar os hinos? Claro, filho. O céu inteiro está esperando por isso. Dia seguinte, ele pegou a harpa, ainda com as marcas do tempo, e começou a tocar. Dedos ainda enferrujados, mas alma leve. Aquele som preencheu a casa. E eu ali, na cozinha, chorando em silêncio, enquanto preparava o café. Porque para uma mãe, não há maior milagre do que ver um filho perdido ser achado. Depois da reconciliação dele com Deus, algo começou a mudar, não só dentro da nossa casa, mas fora também. Era como se o testemunho dele tivesse acendido uma chama em outros jovens que estavam se apagando. O que era motivo de vergonha e dor se transformou em instrumento de cura e esperança. Meu filho começou a frequentar os cultos com regularidade. Aos poucos, os irmãos foram percebendo que a mudança era verdadeira. Não era só arrependimento de ocasião, era transformação. E sabe o que mais mexeu comigo? Foi ver outros rapazes da mocidade se aproximando dele. Alguns que andavam frios na fé, outros que andavam no limite entre o mundo e a igreja. Todos começaram a ouvir o que ele tinha para dizer. Um dia,
Ele chegou em casa e me disse: Mãe, hoje um irmão me chamou para conversar. Ele disse que estava pensando em sair da igreja, mas depois que viu minha volta, decidiu ficar. Meus olhos se encheram d'água. Eu sabia que o sofrimento não tinha sido em vão. Eu sabia que o vale que atravessamos como família agora estava sendo usado por Deus como ponte para levantar outros. Começaram a convidar ele para dar testemunho em outras congregações. Primeiro foram os cultos de jovens e menores. Depois, alguns cultos públicos. Cada vez que ele subia no púlpito, a igreja chorava. Ele não usava palavras bonitas, nem pregava com teologia. Ele apenas contava a verdade, a queda, a prisão, o sonho na cadeia, a audiência, a libertação, o reencontro com Deus. E isso bastava, porque a unção de quem viveu a dor toca mais forte do que qualquer pregação ensaiada. Um dia, no final de um culto, uma senhora veio até mim, com o filho do lado, um menino de uns 15 anos. Ela me disse: Irmã, meu filho estava andando com mais companhias. Eu já não sabia mais o que fazer. Mas depois que ele ouviu o testemunho do seu filho, ele pediu para voltar para a igreja. E o menino, com olhos marejados, completou: Tia, eu vi que ainda tem chance para mim. Ali, eu entendi que Deus estava usando a nossa dor para alcançar outros. Que o vale não foi só nosso, foi coletivo. Porque quando um filho se levanta, ele leva outros com ele. Com o tempo, ele começou a organizar pequenos encontros entre os jovens, sem holofote, sem show, só oração, leitura da Bíblia e sinceridade. Jovens feridos, viciados, filhos de pais separados, jovens com dúvida na fé. Todos vinham, porque sabiam que ele entendia a dor deles. Um irmãozinho da mocidade disse: Quando ele ora com a gente, parece que Deus escuta mais rápido. E eu só sorria. Porque não era mágica. Era marca. Era cicatriz. Era o resultado de quem passou pelo fogo e saiu mais forte. Não por mérito, mas por misericórdia. Hoje, ele ainda carrega no rosto as marcas do que viveu. Um olhar mais sério, às vezes pensativo, mas também carrega o brilho de alguém que foi resgatado por Deus. Ele diz: Se minha queda servir para levantar alguém, então valeu a pena. E eu digo: Valeu sim, filho, porque agora você é resposta de oração, de outras mães também. Com o tempo, o que antes era motivo de vergonha virou bandeira de vitória. Meu filho começou a ser visto com outros olhos. Já não era o irmão que foi preso, mas o irmão que Deus levantou. Aquela história triste ganhou um final diferente e um propósito eterno. Hoje, ele é um jovem homem de Deus, firme, dedicado, humilde, participa dos cultos com temor, sempre chega antes do horário, ajuda na limpeza da igreja, estuda a palavra, orienta os mais novos. E apesar de muitos o admirarem agora, ele nunca deixou isso subir a cabeça. Pelo contrário, quanto mais Deus o usa, mais ele se curva. Teve um dia que um cooperador da mocidade o chamou para ajudar no apoio de um culto especial. Era a primeira vez que ele ficaria no púlpito desde que voltou para a igreja. Ele me olhou e disse: Mãe, será que eu sou digno? E eu respondi: Filho, Deus não chama os perfeitos. Ele aperfeiçoa os que chama. Você é prova viva disso. Naquele culto, ele ficou ali, ao lado do púlpito. Simples, atento, com o semblante reverente. Eu o via dali, do banco da frente, e lembrava do passado. O Espírito Santo me trouxe à memória aquela cela fria, onde ele fez a oração de entrega.
E agora, ele estava ali, livre, não só fisicamente, mas espiritualmente. Muitos jovens o procuram. Alguns até dizem: quero ser como você. Mas ele sempre responde com firmeza: não queira ser como eu, queira ser como Cristo. Eu só sou o que sou, porque Deus me livrou de mim mesmo. Essa frase dele ficou famosa entre os jovens da região. Muitos começaram a repetir, porque é verdade. Ele é um reflexo do que Deus pode fazer com quem se entrega, de verdade. Mas sabe o que me toca mais? É que ele nunca se esqueceu do buraco de onde saiu. Nunca escondeu o passado para parecer mais crente. Ele fala da queda com respeito. Conta o que viveu com responsabilidade. E sempre termina dizendo: se eu estou de pé hoje, é porque alguém orou por mim, quando eu mesmo já tinha desistido. E esse alguém era eu, uma mãe, que decidiu não largar a mão do filho, mesmo quando ele largou a fé. Hoje, às vezes ele prega em congregações vizinhas, fala sobre restauração, sobre amor, sobre segundas chances. E toda vez que ele começa seu testemunho, ele diz: antes de começar, quero agradecer a minha mãe. Se estou aqui hoje, é por causa das orações dela. E eu choro, porque a glória não é minha, é de Deus. Mas saber que fui instrumento nessa história me dá forças para continuar intercedendo por tantos outros filhos que ainda estão no fundo do poço. Porque enquanto houver uma mãe de joelhos, haverá filhos sendo resgatados. Hoje, quando olho para trás, entendo que cada lágrima que derramei não foi em vão. Na época, confesso, eu não via propósito. Só dor. Só silêncio. Só portas fechadas e noites sem resposta. Eu perguntava: por que, Senhor? Ele foi criado na tua casa e mesmo assim se perdeu. Mas agora, vejo que Deus estava escrevendo uma história maior. Não era só sobre o meu filho. Era sobre todos os que seriam alcançados por meio dele. Era sobre mães que iam se fortalecer ao ouvir o que vivemos. Jovens que iam se arrepender ao ouvir seu testemunho. Era sobre mostrar que não existe caso perdido quando o céu decide intervir. Aprendi que Deus não se apressa. Ele permite o vale, permite a queda, mas também prepara o resgate. E o tempo dele é perfeito. Às vezes, é preciso ver o filho no fundo da cela, para depois vê-lo de pé no altar. Às vezes, a oração demora a ser respondida, porque o milagre ainda está sendo moldado no escondido. Meu desespero virou ministério. A minha espera virou testemunho. A minha guerra virou mensagem. Hoje, quando sou chamada para conversar com outras mães que estão vivendo o mesmo, eu não ofereço conselhos vazios. Eu ofereço o que vivi e digo, com toda a fé do mundo: se Deus restaurou meu filho, Ele pode restaurar o seu também. Eu não falo por teoria, falo por experiência, porque vi com os meus olhos o impossível acontecer. Hoje, nosso lar tem outro clima. As orações são mais intensas. Os cultos em casa, mais cheios de gratidão. Quando meu filho toca a harpa, eu sei que o som que sai não é só de música. É som de vitória. Som de restituição. Deus usou nossa dor como ponte para a cura de muitos. E me ensinou que mesmo quando tudo parece perdido, o céu ainda tem planos, ainda tem promessas, ainda tem um tempo certo para agir. Meu filho é um milagre vivo, e eu sou apenas uma mãe que decidiu continuar orando quando tudo dizia para desistir. Porque no fim das contas, a glória não é minha, é de Deus. E tudo que vivi foi para que outros creiam que Ele ainda faz.